Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Hoje chegamos na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículos 19 a 22, mas inicialmente faremos duas leituras. A primeira delas no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15. E leremos os versículos 7 a 11. Observamos em sermão anterior que essa passagem é pano de fundo para versículos sobre os quais já ouvimos, e agora ainda é pano de fundo para esses versículos que agora vamos olhar. Nós vamos ler esses versículos, mas eu quero encorajar os irmãos a manterem marcado essa passagem, para que depois nós possamos, durante o sermão, voltar a ela. Então, você pode voltar com mais facilidade, deixar aí algum marcador. Assim diz a palavra do Senhor. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás. E não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Agora vamos à primeira epístola do apóstolo João. Capítulo de número 3. E vamos ler do versículo 11 ao 18. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Agora, irmãos, o texto da pregação desta manhã. Versículo 19 a 22. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar,
temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez pedindo a bênção do Senhor. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir agora, Senhor, a exposição da Tua palavra e reconhecemos que nos encontramos em uma situação de completa dependência do Senhor. Sem o Senhor, aquele que fala não é capaz de falar de um modo que o nosso coração seja alcançado. Sem o Senhor, o nosso coração não pode ser sensível à verdade e nem pode se submeter à tua vontade. Por isso clamamos e pedimos pela tua bênção sobre aquele que fala e sobre aqueles que ouvem, para que o Senhor dê a todos nós a graça para sermos beneficiados pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa dilatar o nosso coração, nos conceder a compreensão daquilo que ouviremos e que nós possamos abraçar as implicações destas verdades preciosas com profundo amor, deleite e interesse. Que assim seja, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos ouvimos que nós devemos amar como o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por nós. Aprendemos então esta implicação prática do Evangelho, na qual aprendemos que na família de Deus, na qual fomos inseridos, nós temos uma responsabilidade de amar uns aos outros com amor tal que estejamos até dispostos a dar a vida uns pelos outros. É isso que João, pelo Espírito Santo, nos diz. No entanto, apesar do susto que podemos levar com uma implicação tão pesada como essa, o apóstolo, ao explicar como isso acontece na prática, ele não nos convida a atos heróicos ou ao martírio. Ele simplesmente nos diz, olha, o seu amor sacrificial deve se evidenciar por meio de uma disposição de suprir as necessidades de seus irmãos. É como se a meta fosse colocada muito lá em cima, mas quando nós devemos colocar em prática, Deus nos diz, comece por aqui, por essa coisa simples. Supra as necessidades de seus irmãos. Nesse contexto, João nos diz então que o amor se evidencia por meio de ações. Que esse amor que assim se evidencia é um sinal da veracidade da nossa fé. Podemos, com base no que aprendemos, perguntar como alguém pode ter certeza que passou da morte para a vida? Como alguém pode ter certeza que nele permanece o amor de Deus? Através desse fruto bendito da salvação. O amor pelos irmãos. Um amor prático, intencional e verdadeiro. Então, que fique claro,
Nós não somos salvos por amar os irmãos. Mas, se somos salvos, certamente amaremos uns aos outros. E como diz João, não de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É ainda então sobre esse tema que o apóstolo João está discorrendo nos versículos que acabamos de ler, 19 a 22. E é por isso então que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: certezas que o amor oferece. Certezas que o amor oferece. Veremos duas. A primeira delas, o amor nos oferece certeza na verdade. Veja o que o texto nos diz: e nisto conheceremos que somos da verdade. E então discorrerá sobre a prática do amor. Então, devemos inicialmente olhar sobre essa certeza na verdade que o amor nos oferece, para os versículos 19 a 20. Vamos ler mais uma vez esses versículos? E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Para compreender esses dois versículos, nós precisamos estar atentos a três questões. Talvez você até queira anotá-las aí. A primeira é a relação desses dois versículos com os versículos anteriores. Numa leitura desatenta, você poderia, lendo 1 João, ler nos versículos 16 a 18 sobre como conhecemos que amamos, sobre seguir o exemplo de Cristo, sobre socorrer aos irmãos em amor. De fato, 16 a 18 você vai encontrar a palavra amor nesses versículos. E então você chega no versículo 19 e não encontra mais a palavra amor, e você olha para esses versículos e pode pensar que a partir do versículo 19 houve uma mudança de assunto. Então, João deixou o assunto do amor de lado e agora vai tratar sobre outras coisas, sobre coisas do coração, por exemplo. Mas eu quero que você observe com mais atenção como começa o versículo 19. Veja aí em sua Bíblia. E nisto. Pronto. Acabou de amarrar o que vai dizer com tudo que ele acabou de dizer nos versículos anteriores. Essa expressão e nisto estabelece uma conexão ainda com o assunto sobre o amor. Esse assunto sobre o amor vem sendo desenvolvido desde o versículo de número 11. Portanto, apesar da palavra amor não aparecer nos versículos 19 a 22, o que nós temos aqui é ainda uma continuação sobre a advertência para amar uns aos outros. Então, isso é a primeira coisa que devemos saber quando chegamos nesse texto. A segunda questão, para compreender esses versículos, está relacionada com o uso da palavra coração. A palavra coração, aqui no 19 a 22, é usada 4 vezes. Então, é uma palavra importante. Mas há aqueles que a interpretam e há aqueles que, além, e talvez você já fez isso, dando à palavra coração um sentido de consciência, por causa do que está escrito no versículo. Então, nesse caso, a ideia aqui seria mais ou menos a seguinte: tranquilizaremos a nossa consciência. E se a nossa consciência nos acusar? Uma boa parte das pessoas, ao ler o texto, vai pensar na consciência quando lê a palavra coração. A palavra grega usada aqui
que dá origem à nossa palavra, por exemplo, cardiologia. Ela aparece 156 vezes no Novo Testamento e em nenhuma delas se refere à consciência. Então aqui também não é consciência. Qual é o sentido da palavra coração? Coração se refere ao centro da vida. A terceira questão que devemos levar em consideração para compreender esses versículos tem a ver com o verbo tranquilizar. O texto diz: tranquilizaremos o nosso coração. O verbo grego usado aqui, traduzido por tranquilizar, é encontrado 53 vezes no Novo Testamento. Na maior parte, quase todas as vezes, ele é traduzido por persuadir ou convencer. Em algumas passagens, ele é traduzido por confiar ou obedecer. Mas em nenhum outro lugar do Novo Testamento, ele é traduzido por tranquilizar. O significado, no versículo 19, é o significado comum. Persuadir. Portanto, uma tradução mais adequada seria a seguinte: bem como perante ele, persuadiremos o nosso coração. Isso é uma tradução melhor. E vocês vão entender por quê, já. Porque isso é melhor do que tranquilizar. Tem a ver com persuadir o seu próprio coração. Agora, tendo essas três questões em mente, a relação desses versículos com o tema do amor, o significado da palavra coração e o significado ou tradução do verbo aqui traduzido por tranquilizar, melhor traduzido como persuadir. Tendo em mente essas três questões, devemos lembrar que essa advertência para que nós amemos uns aos outros, que vai do 11 ao 24, do capítulo 3 de 1 João, tem um pano de fundo. Está refletindo um ensino do Antigo Testamento. Qual? Deuteronômio, capítulo 15, versículos 7 a 11. E eu quero pedir você para abrir novamente nesse texto. Nós não vamos lê-lo, mas eu vou indicar algumas coisas e você pode procurar aí em sua Bíblia. Então, para compreender 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 24, é bom termos em mente que parte da linguagem desse texto reflete a linguagem de Deuteronômio 15, do 7 ao 11. Por isso, vamos voltar a esse texto. Espero que você esteja com sua Bíblia aberta. Podemos perguntar, em primeiro lugar, sobre o que esse texto de Deuteronômio 15 fala. Ele fala sobre como proceder diante das necessidades. Veja o versículo 8, a palavra necessidades. A necessidade de quem? Olhe para o versículo 7. De algum pobre de teus irmãos. E talvez você tenha observado naquela imagem que eu coloquei no grupo da igreja, a repetição da palavra pobre e a repetição da palavra irmão. Aparece diversas vezes. Agora observe aí em seu texto também o uso da palavra coração. Veja, aparece no versículo 7, aparece no versículo 9 e aparece no versículo 10. Também, note que o texto adverte contra alguma coisa. Contra o que o texto adverte? Olhe para o versículo 7. Adverte contra endurecer o coração. Ainda no versículo 7, fechar as mãos. No versículo 9, ter pensamento vil no coração. Versículo 9, ter olhos malignos. Versículo 10, ter coração maligno. Você vê? Todas essas expressões revelam
uma relutância do coração em submeter-se à ordem de Deus para socorrer o irmão em necessidade. Em outras palavras, o coração não quer fazer o que Deus ordenou quanto ao irmão em necessidade. O coração se endurece, se fecha, tem pensamentos vis, olhos malignos, e até o coração é chamado de maligno. Também devemos notar o que Deus requer e como ele condena a mesquinharia ao ordenar a liberalidade no socorro ao irmão necessitado. Olhe para o versículo 8. Veja, lhe abrirás de todo, não retida, não parcialmente, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta. Versículo 10. Livremente, poderíamos traduzir, liberalmente, lhe darás. Versículo 11. Livremente abrirás a mão para o teu irmão. Então, ao coração que deseja se fechar, vem a ordem de Deus. Abra. Abra seu coração, abra sua mão, dê livremente a quem tem necessidade. Assim, meus irmãos, observamos que 1 João 3, 19 a 22 tem em foco o mesmo assunto de Deuteronômio 15, versículos 7 a 11. Eis a situação nos dois textos. Um irmão está em necessidade. E essa demanda chega até nós. Mas então, quando começamos a pensar sobre a necessidade do irmão, surge em nosso coração, em nossa mente, um pensamento que descreve-se aqui como um pensamento vil, mau, vazio, inútil. Esse pensamento nos diz o seguinte: que o sacrifício requerido para ajudar o irmão não é necessário e pode ser evitado. Você não precisa ajudar. Assim, fechamos o coração e fechamos as mãos a um irmão em necessidade. Entenda, algumas dessas coisas podem ser verdade. E talvez precisam ser realmente tratadas com o irmão. Mas o fato é que nós não devemos fechar o coração uns para os outros. Às vezes, precisamos ajudar e depois oferecer conselhos e admoestações para que o irmão corrija sua vida. Mas não devemos nos acercar de desculpas ou de um espírito mesquinho quando o assunto é um irmão em necessidade. Agora, pense o seguinte: que alguém não entregou fielmente suas contribuições. E agora essa pessoa diz que não está disposta a fazer sacrifícios, que as ofertas não são o primeiro item do seu orçamento, mas o último item. Significa que vai contribuir se sobrar. Então, a pessoa pode dizer: olha, meu salário não é dos melhores. Há pessoas que ganham muito mais do que eu. E essas pessoas estão contribuindo. A igreja tem uma reserva, um fundo. Meu sacrifício não é necessário. Pode arrazoar assim. Mas eu quero que você pense na seguinte situação. Um irmão em necessidade recebe ajuda diaconal. Essa pessoa que está endurecendo seu coração e fechando suas mãos, não tem
parte nisso. Você pode pensar sobre isso? Que alguém se priva na comunhão dos santos e nenhuma auditoria administrativa e etc. será feita. Na verdade, posso dizer com sinceridade, eu não sei exatamente quem contribui e com quanto. Não sei, não quero saber por enquanto. Então posso falar isso aqui com a consciência tranquila, porque eu estou lidando com princípios e não com situações que eu fiquei sabendo ou que alguém me disse. Não sei. Mas veja, quando alguém recebe a ajuda do fundo diaconal, e se eu, podendo, não dou, porque estou priorizando outras coisas, fico excluído do socorro aos irmãos. Se João estivesse diante de mim, diria assim para mim: Elienai, como é que você, agindo dessa forma, pode ter certeza que permanece em você o amor de Deus? Deus vê. Podemos oferecer muitos argumentos para a dureza do nosso coração. Mas Deus, como vê isso? O texto de Deuteronômio diz: Deus vê como pensamentos vis, coração endurecido e olhos malignos. Agora veja o versículo 20. Se o nosso coração nos acusar, em outras palavras, quando ignoramos a necessidade dos irmãos, nosso coração nos condena, nos acusa. Mas aqui está o Espírito Santo, por meio do apóstolo João, então nos dizendo: por vezes, seu coração desejará fechar-se à necessidade de alguém. Quando isso acontecer, quando você for tentado a arrazoar e arrumar motivos para não servir seus irmãos, você deve resistir a tais inclinações. É aqui, meus irmãos, que entra o verbo persuadir. Entende agora? Persuadir. João está dizendo, quando o seu coração for tentado a resistir às demandas das necessidades de seus irmãos, persuada seu coração, convença seu coração diante de Deus a fazer voluntariamente o sacrifício necessário. Essa persuasão deve ser realizada sempre que o coração nos condena. Sempre que o nosso coração se opõe aos apelos legítimos de que sejamos generosos e solícitos às necessidades dos irmãos. Note, meus irmãos, que o texto nos oferece duas coisas que devemos usar para convencer o nosso coração. São dois remédios prescritos pelo grande médico. O primeiro remédio é: lembre-se que Deus é maior que o nosso coração. Aqui devemos observar, é uma frase condicional. Se acontecer de o nosso coração nos condenar, Deus é maior que o nosso coração. A declaração Deus é maior que o nosso coração significa que Deus não compartilha da mesquinharia que é tão frequente em nosso coração, no coração humano. A generosidade, o amor, a bondade, a compaixão de Deus é muito maior. É superior que os impulsos do nosso coração ignorante e afetado pelo pecado. Portanto, o que João quer dizer é, quando você coloca na balança o seu coração e Deus, qual tem mais peso? Quem é maior? Você deve dar ouvidos a Deus, não ao seu coração.
Deus diz: livremente abrirás a mão para o teu irmão. E o nosso coração costuma dizer: ei, faz isso não. Precisa gastar esse dinheiro? Já tem lá. Alguém que tem mais vai fazer no teu lugar. A pergunta é: a quem você ouvirá? Ao seu coração pequeno ou a Deus que é grande? João nos diz: ouça a Deus. Deus é maior que o nosso coração. O segundo remédio: lembre-se que Deus conhece todas as coisas. O conhecimento de Deus é infinito. Uma implicação é que nenhum movimento da vontade, da afeição, do desejo do nosso coração escapa à atenção de Deus. Deus sabe. Pastor, não. Não tenho como saber. Eu posso ver o seu sorriso. Eu posso sentir seu abraço. Mas eu não posso ver o seu coração. Deus pode. Deus sabe quando o seu coração está aberto. Deus sabe quando o seu coração está fechado às necessidades de um irmão. Deus sabe o que está motivando você a fechar suas mãos. Deus conhece nossos pensamentos vis. Deus conhece nosso olhar maligno. Deus conhece nosso coração endurecido. E como o próprio texto lembra 3 vezes, vivemos diante de Deus. 3 vezes diz o texto. Diante dele. Vivemos diante dele. Ele nos vê. Agora podemos lembrar de Agar. Aquele que vive e vê. Deus nos vê. Ele nos conhece. Ele é capaz de examinar os aspectos mais íntimos das nossas decisões. E isso, a sua onisciência, tanto nos encoraja a praticar o que é correto, quanto também nos adverte que teremos que prestar contas diante dele, do serviço feito em seu nome. Amados irmãos, por vezes, então, precisamos travar essa luta para submeter o nosso coração à vontade de Deus. E você sabe, o nosso coração nos trai. Por vezes, com entendimento, dizemos concordar. Mas quando chega na hora de praticar, nós achamos um meio de escapar das nossas responsabilidades. Somos convencidos pelo engano do coração. E quando isso acontece, fechamos a mão. Mas aqui está a mensagem. Se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, se o amor de Deus permanece em você, eis o que acontecerá. Você irá amar seus irmãos. Isso significa que quando esse pensamento vier à sua mente, ao seu coração, você vai resistir aos pensamentos vis e ao coração endurecido. Você dirá a si mesmo: ei, Deus é maior. Deus ordena que eu abra o coração e a mão a meus irmãos, portanto abrirei. Deus vê tudo, portanto também vê a disposição do meu coração. Você vai persuadir a si mesmo para fazer o que Deus ordena quanto às necessidades de seus irmãos. Aqui está o teste, então, meus irmãos. Esse teste é um pouco assustador. E eu diria, é mais assustador para pessoas que se dizem reformadas. Porque pessoas que se dizem reformadas costumam ter uma forte ênfase de dizer: eu amo a verdade, eu zelo pela verdade, eu estudo a verdade, eu quero defender a verdade.
E se você procura em redes sociais, você encontrará milhares de pessoas dizendo essas coisas. Mas eu quero que você pense agora a pergunta que implicitamente João coloca diante de nós. Como eu posso saber que eu pertenço à verdade? Como? Quando eu demonstro profundo conhecimento teológico, João diz, não é assim. Quando eu me torno um defensor, e as pessoas gostam dessa palavra, apologeta, das grandes doutrinas bíblicas ou das grandes confissões reformadas, João diz, não, também não é assim não. Como é então, João? Podemos saber que pertencemos à verdade quando o nosso amor encontra expressão prática em ajudar os irmãos necessitados. É por isso que pessoas que se dizem reformadas fora de uma igreja não entenderam a fé reformada, porque não entenderam a Bíblia, o Evangelho. Não é possível viver a vida cristã sozinho, trancado num quarto. A vida, o Evangelho, a vida em Deus requer comunhão com os santos. Você entra numa família. Não uma família virtual. O Evangelho não é internet para você agir virtualmente. O Evangelho é alguém que precisa de ajuda. E você pega o que tem e ajuda. O Evangelho é expressar, uma forma do Evangelho se evidenciar, é a expressão prática em amar os seus irmãos. Veja o que João está dizendo. Quando essa condição for cumprida, quando você persuadir o seu coração a fazer o que Deus ordena e socorrer seus irmãos, veja o verbo no futuro. Aí então, saberemos que somos da verdade. Você descobrirá praticando. Além disso, ainda pensando em Deuteronômio 15, sabemos que Deus abençoa aqueles que abrem o coração e as mãos às necessidades de um irmão. Está bem claro em Deuteronômio. O Senhor diz, eu abençoo. Essa bênção também aparece aqui em 1 João, e isso nos leva aos versículos 21 e 22. Vamos ler. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A primeira coisa, ouvimos? O amor nos oferece certeza na verdade. A segunda coisa, versículos 21 a 22, o amor nos oferece certeza na oração. Observe que no versículo 21, para encorajar a generosidade de seus leitores, João se dirige a ele como amados. Ele está chamando a atenção para o próprio afeto dele, do apóstolo para com eles. E aqui encontramos mais uma vez uma sentença condicional. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Ou seja, se o nosso coração não fizer oposição às necessidades dos irmãos, mas responder a elas com generosidade, João diz, então, vamos experimentar confiança em nosso relacionamento com Deus. A palavra confiança, usada aqui, refere-se a uma liberdade no falar, a uma certa ousadia no falar, a uma certa segurança. Podemos pensar nessa confiança como a liberdade de falar que uma criança tem ao se aproximar de seu pai. Se o pai está ensinando a criança corretamente, e se ele está servindo seu filho com as coisas do Evangelho, o filho vai demonstrar, ao se dirigir ao pai, o respeito que é devido. Mas,
por causa da relação familiar, ao mesmo tempo a criança não chegará tremendo e dizendo, será que se eu pedir um copo d'água meu pai vai me bater? Não. Ele sabe que o pai lhe ama. Então talvez a criança está na rua com o pai e diga, pai! Ele não manda um ofício ou diz, ó, excelentíssimo Senhor, meu pai. Ele vai dizer com toda a naturalidade, pai, eu estou com fome. O senhor poderia comprar um lanche para mim? Olha ali, ó, cachorro quente. Naturalidade, segurança da relação, confiança, que pode pedir. Pode ser que o pai não atenda, mas a porta está aberta para o filho falar com o pai. E Jesus nos ensinou a orar. Vocês lembram? Como ele disse, como é que nós vamos nos dirigir a Deus? Pai nosso. A implicação dessa invocação é bem explicada pelo Catecismo de Heidelberg na pergunta 120. Por que Cristo nos ordenou dirigir a Deus como Pai Nosso? A primeira parte da resposta. Para despertar em nós, logo no início da nossa oração, veja agora, reverência filial e confiante em Deus. Reverência filial, a reverência de um filho para com seu pai. Confiante, o filho confia em Deus, que deve ser básica a nossa oração. Portanto, ao orar, podemos nos aproximar com certa ousadia. Isso, obviamente, não quer dizer que temos licença para dizer a Deus, ó Senhor, eu quero que faça assim, assim, assim. Isso não apaga a distinção entre a infinitude de Deus e a nossa humanidade, porque o nosso Pai está nos céus. Na oração, essas duas coisas se encontram. A reverência e a ousadia. E elas estão de mão dadas. Porque podemos dizer, Pai nosso, ousadia, que estais nos céus, reverência. Estão de mãos dadas. O que João tem em mente, então, ao falar dessa ousadia, dessa confiança, é revelado a seguir quando ele diz, e aquilo que pedimos dele recebemos. O que está dizendo é, quando você não se deixa levar pela mesquinharia do seu coração, você ganha uma ousadia, uma confiança de que Deus ouvirá e atenderá suas petições. Veja bem, isso não quer dizer que você recebeu um cartão de crédito com crédito infinito e que Deus vai fazer tudo o que você quer, que Ele vai atender a qualquer coisa que você pedir. Não. E isso fica claro quando nós observamos que essa mesma palavrinha, confiança, aparece em outra parte da carta do apóstolo João em relação à oração. 1 João 5,14. E esta é a confiança, a ousadia, mesma palavra grega, que temos para com Ele. Qual, João? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, essa ousadia diz, Deus vai ouvir, você pode pedir, mas a sua oração deve estar de acordo com a vontade de Deus. Ter confiança significa, então, que quando nós oramos, nós sabemos que Deus nos ouve. E que se a nossa petição estiver de acordo com sua vontade, certamente receberemos o que pedimos. Ele nos dará. E se não der, Ele nos dará a graça para aceitarmos, para nos submetermos à sua vontade. Agora, a razão pela qual chegamos a essa confiança diante de Deus é descrita da seguinte forma: porque guardamos os seus mandamentos
e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Parece uma coisa meritória pelas obras. Mas vamos observar. Primeiro, essas duas coisas, guardar os mandamentos e fazer diante dele o que lhe é agradável, na verdade não são duas coisas. Guardar os mandamentos é fazer o que lhe é agradável. Nesse contexto, se refere a duas coisas sobre as quais veremos no próximo domingo. Versículo 23. Crer em Jesus Cristo e amar os irmãos. Quando fazemos isso, isso é agradável a Deus. Estamos cumprindo os mandamentos de Deus. João, quando fala desse guardar e fazer aqui, ele usa o verbo no tempo presente para indicar uma coisa contínua. Então, é um modo de vida. Quem vive assim, procurando fazer o que Deus exige, fazer o que é agradável a Deus, terá confiança no seu relacionamento com Deus. Terá certeza de que Deus responderá às suas orações. Então, veja, a obediência não é a causa meritória para a oração ser respondida. A causa meritória de tudo na vida cristã é a obra de Cristo somente. É a sua intercessão contínua à destra do Pai. Porém, há uma regra na Bíblia. E a regra consiste no seguinte: a obediência é uma condição indispensável para as respostas de Deus. Isso fica claro quando nós observamos a premissa enunciada por aquele homem cego de nascença. Quando interpelado pelos fariseus, depois de ter sido curado, ele disse a eles, João 9,31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E essa afirmação do cego é amplamente confirmada no Antigo e no Novo Testamento. Vejamos alguns exemplos. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos da lei, até a sua oração será abominável. Deus não responderá. E em Isaías, capítulo 1, versículo 15, Deus repreende o seu povo, dizendo, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O pecado impede que a oração seja respondida. Mas tem um exemplo bem prático, para o qual nós, maridos, devemos atentar diligentemente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Agora observe, para que não se interrompam vossas orações. Se o marido trata mal sua esposa, Deus não ouve a oração desse marido. Então aqui João está dizendo a mesma coisa. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amados irmãos, Deus quer que demonstremos uns aos outros um amor sincero, intencional, prático e verdadeiro. Ele quer mesmo que nós sejamos generosos frente às necessidades uns dos outros.
E para nos encorajar ainda mais, ele nos diz que quando fazemos isso, podemos ter confiança quando estivermos orando. Ele nos atenderá. E até podemos dizer, levando em consideração tudo o que já foi dito, que quando nós não resistimos ao clamor de irmãos em necessidade, Deus também não resistirá aos nossos clamores. Então, como um fruto de nossa obediência no Evangelho e no desejo de agradar a Deus, devemos, meus amados irmãos, empreender todos os esforços para que essa igreja seja uma família onde ninguém deve passar necessidade. Então eu pergunto a vocês: vocês desejam uma igreja assim? Você deseja uma comunhão assim? Você deseja desfrutar deste amor sobre o qual estamos lendo? Então, você precisa amar os seus irmãos com amor sacrificial. A responsabilidade não é só do pastor. A responsabilidade é de toda a congregação. Para empreendermos todos os esforços para conhecer os irmãos. Precisamos colocar isso em nossa mente. Eu preciso conhecer os meus irmãos ao ponto de ser capaz de perceber quando o meu irmão tem uma necessidade. Então, meus irmãos, se esse deve ser o nosso esforço, não haverá um dia em que você possa dizer: já pratiquei bastante a hospitalidade, posso parar por aqui. Não. É também sua responsabilidade contribuir fielmente para que haja com que acudir o necessitado. Então eu darei um conselho a vocês. Quando você for fazer o seu orçamento, pegue esse item, ofertas, e coloque em primeiro lugar. E não faça nada antes de ter feito isso. Se você não pode contribuir com tudo que você gostaria, contribua de alguma forma. Contribua nem que seja para que você se lembre que essa é sua responsabilidade. Coloque esse item em primeiro lugar. E isso, lembre-se, está relacionado com o seu amor ao próximo. Se por amor você deseja que as necessidades de seus irmãos sejam supridas, se por amor você deseja que o evangelho da graça de Deus alcance outras pessoas, queira o Senhor em outras cidades por meio dessa congregação, você não deve esperar daqui a 10, 5 anos, daqui a 3, 4, 5 anos para contribuir fielmente. Você tem que contribuir fielmente agora para que daqui a alguns anos nós tenhamos condições de fazer tais coisas. E por fim, é sua responsabilidade orar para que tenhamos diáconos qualificados e capacitados para nos ajudar a demonstrar amor uns aos outros na comunhão dos santos. O papel dos diáconos é, por assim dizer, colocar lenha na fogueira do nosso amor uns pelos outros. Meus amados, o trabalho diaconal, quando visto dessa perspectiva, é uma coisa linda e espiritual. Vejam o que diz 1 Timóteo 3,13 sobre os diáconos. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Portanto, os homens da igreja devem aspirar por este ofício. Os homens da igreja devem se colocar como servos para abraçar esse ofício, caso Cristo lhes tenha chamado. Amados, que então o Senhor nos conceda
crescer nesses desejos e serviço. Que Ele faça efetivamente nosso amor crescer de forma prática, mais e mais, para a glória do seu santo nome. Amém.